Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Matheus, moro aqui na Europa, como muitos sabem, e você que não me conhece, estou aqui fazendo esse vídeo que eu vou mostrar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, falar um pouco da minha vida, um pouco do meu trabalho, aquilo que eu faço, aquilo que eu também não faço. Então, esse primeiro vídeo talvez vocês vão ver assim, meio nervoso, meio, né? Mas vai sair, espero que vocês gostem, espero que vocês possam, as poucas palavras que eu falar, vocês possam colocar em prática, e pode ter certeza, nesse primeiro passo eu vou contar quem é o Matheus, da onde o Matheus saiu, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Eu vou detalhar para vocês aí um pouco da minha história. Então, pessoal, Matheus Posse Serafim Amaral. A realidade, nasci dia 9/9/1992, sou de Santa Catarina, Criciúma, e eu falando um pouco a meu respeito sobre eu começo a falar sempre da questão da infância, né? Porque eu tento dizer sempre pro pessoal que eu não tive infância. Por que eu não tive a infância de jogar uma bola, de brincar com os amigos a hora que eu quisesse, de brincar de carretilha, de brincar de coisa de criança, porque eu comecei muito cedo. Eu, graças a Deus, pela educação que a minha mãe me deu, como ela foi muito rígida, eu com 9, que eu me lembre assim, com 9 para 10 anos eu já estava trabalhando, porque a minha mãe tinha um mercado no Brasil, então eu já comecei a trabalhar com a minha mentalidade que eu tenho hoje, que hoje eu relembro. Eu tinha mais ou menos essa idade. Então, eu vim, né, de uma família simples, uma família com caráter. Minha mãe sempre ensinou a gente a ter o caráter. E só que nunca fui rico, não tive uma infância milionária de dizer o seguinte, olha, eu tive de tudo, não. Sempre foi no trabalho, trabalhando, sempre foi assim a minha infância. E que eu me lembre, falando um pouco assim, por que eu costumo dizer que eu não tive infância? Porque normalmente uma criança ela vai para a escola, ela brinca com os amigos, ela sai ali e vai se divertir. Eu não, eu fui para trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E para mim isso foi muito bom, para mim foi a melhor escola que eu tive na minha vida, foi a minha infância. Por quê? Porque eu aprendi a ter responsabilidade. Então, para mim, eu aprendi, hoje, eu fico pensando que se eu não tivesse essa infância, se eu não tivesse esse ensinamento da minha mãe, se eu não tivesse esse ensinamento de casa, eu costumo dizer que não seria hoje, talvez, o Matheus que eu sou, com esse pensamento. E vou mostrar para vocês ao longo dessa caminhada, desses próximos vídeos. Então como eu tive essa infância, eu trabalhei com 10, com 11, com 12, e que eu me lembro com 12 para 13 anos, eu trabalhava na padaria, eu tranquei meu braço numa determinada máquina, que é onde eu quase perdi meu braço, fiquei quase um ano sem poder mexer nos meus braços, quase perdi, eu era muito novo, então era muito perigoso. E aí depois disso, a minha mãe abriu um material de construção, aonde ela me deu a responsabilidade de cuidar desse material de construção. Para 14 anos, ali para uns 13 para 15 anos, que eu me lembro agora de mente. Mas era mais ou menos essa idade, aonde ela pegou, eu saí do mercado, saí da padaria e ela, agora você vai cuidar do material de construção. Eu falei, ok. E foi aí que eu comecei a trabalhar
praticamente com toda a responsabilidade minha. Por quê? Porque eu comprava, eu vendia, eu tinha alguns funcionários na época e ali eu também aprendi muito a lidar, né, com a empresa em si. Então, falando a minha história, às vezes a pessoa fala a minha história foi assim, foi assado, foi uma... como é que eu vou dizer assim? A minha história, ela foi muito trabalhoso, é muito trabalho, mas ao mesmo tempo foi muito divertido porque eu aprendi. Matheus, você só trabalhou? Não, eu tive momentos de ir pra praia, não fui escravo também, né? Mas assim, fui pra praia, fui pra parque, fui pra shopping, comia bem, tipo, vivia bem. Por quê? Porque a minha mãe a gente acabou tendo essas condições, né? Mas mesmo tendo essa liberdade, talvez financeira da época, era muito controlado, que lá na frente eu vou mostrar pra vocês por que a gente era controlado nessa época. Mas mesmo assim, vivia bem, graças a Deus, tinha uma boa casa, tinha um bom quarto, imagina, eu tinha um quarto próprio. Então, assim, pra mim, particularmente, nós somos em 4, eu tenho 3 irmãs, então cada um tinha os seus quartos, graças a Deus, mas sempre o seguinte, eu comia bem, me vestia bem, eu saía muitas das vezes com alguns colegas, mas o trabalho era sempre em primeiro lugar. Sempre trabalhando, sempre correndo atrás. Por quê? Porque não tinha horário. Minha mãe é o seguinte, era das 8 às 9 da noite, era para trabalhar. Então eu costumo dizer que eu não tive infância, por quê? Porque a infância, um jovem com a minha idade, um adolescente da minha idade, ele não tem essa responsabilidade, né? Imagina, para 13 para 15 anos. Nós tínhamos 3 funcionários, então tinha que ter essa responsabilidade. Tinha que vender, tinha que cobrar. E para mim, essa foi a minha adolescência que eu tive. Não passei fome, nunca passei fome, nunca passei dificuldade financeira, mas sempre com a responsabilidade de trabalhar, sempre cumprindo horário, sempre ali trabalhando. Então essa foi a minha juventude. Falando sobre essa minha caminhada quando eu estava ali com o material de construção que a minha mãe tinha, ela abriu, né, para que eu pudesse cuidar, essa responsabilidade que eu tive. E foi muito legal, porque ali eu tive que aprender. Eu tive que aprender a negociar com o fornecedor, eu tive que aprender a lidar com os clientes sozinho. Imagina, com 14, 15 anos, eu fazia orçamento na época de 20 mil, 30 mil reais, 10 mil reais, 8 mil reais. Eu nunca me esqueço que um dos orçamentos que eu fiz, a pessoa tinha passado em todos os materiais de construção. E ele chegou até a mim e falou, você cobra o preço? Eu fui lá e fiz assim, eu fazia no papel, uma caneta. Comecei, não, isso aqui eu faço, aqui eu faço. Aí beleza, só que o cara tinha mais experiência, eu fui lá e cobri o preço dele. Ok, sem problema nenhum. Aí chegou no final e falou, vou pagar à vista, eu quero mais desconto. Eu fui lá, nem sabia o que era porcentagem, não tinha noção, mas vou te dar aqui mais 10% de desconto. Meu amigo, quando eu fui fazer o cálculo, eu trabalhei pro cara, porque eu perdi dinheiro. Mas não tinha problema, era isso aí. Hoje eu vejo que não tinha problema, mas eu apanhei por causa disso. Mas mesmo assim ele virou cliente e acabou fazendo a casa toda. Mas, só para vocês entenderem, mesmo com essa vida estabilizada que eu tinha financeiramente por causa da minha mãe, agradeço muito isso, chegou a um certo momento, com 15 anos, eu acredito, eu acho que me lembro, de 14, eu costumo falar entre algumas idades ali, porque de 14 a 16 anos, vamos falar assim, eu tomei algumas decisões erradas, eu tive algumas atitudes erradas perante a minha mãe, perante a minha família, que eu acabei quebrando a minha mãe, né? Infelizmente, assim, Matheus, você fala assim com uma tanta clareza, porque eu não gosto de ficar lembrando, eu não gosto de ficar pensando. Eu quebrei ao ponto que a minha mãe me tirou de dentro de casa. E eu tive que ir para casa de um amigo, né? Fui para casa de um amigo e para vocês verem como foi sério, porque ao ponto de uma mãe mandar o filho, mas que mãe é essa? É a minha mãe, é top, porque ela tem responsabilidade. Então assim, esse foi o ponto. Para mim, para quem estava tranquilo financeiramente e ter que sair de casa, deixar todo aquele conforto, foi a minha primeira quebra, porque quebrei minha mãe, me quebrei e vai pro mundo.
se vira, a mãe falava. Eu falei, ok, fazer o quê? Vamos lá. Já estava acostumado a lidar com o trabalho não era o problema, mas eu não sabia o que era uma organização, né? E foi aí que eu disse assim, meu amigo, trabalhar, desculpa a maneira de falar, mas trabalhar para os outros na época por R$400, eu até fui, para não dizer que eu não fui, eu fui. Eu fui trabalhar na padaria, ganhava R$480 na época. Só que eu ficava o mês inteiro lá, chegava no dia do primeiro pagamento, quando veio na minha mão, eu disse assim, não, eu não vou trabalhar para os outros não. Eu já, tá louco? Com isso aqui, como é que eu vou viver? Não. Eu eu trabalhei um mês, chegou no primeiro, falei, vai aumentar meu salário? Não, então eu vou sair. Mas por que? Vou sair. Porque vou trabalhar por essa... É muito pouco. Aí, gente, só sei que é o seguinte, com 16 para 18 anos, eu tava sem dinheiro, eu não tinha dinheiro, morava de favor com os outros, minha mãe tinha condições financeiras, mas eu tinha errado, e aí foi aonde eu comecei a empreender. Hoje eu vejo que eu comecei a empreender, mas como eu já sabia como vender, como não vender, aonde comprar, fornecedor, o que fazer para ganhar dinheiro, meu amigo, eu disse, eu não vou trabalhar por R$480, eu vou vender. E sabe o que eu fiz? Comecei a vender salgadinho na rua, comecei a vender moletom, comecei a vender bermuda, o que tinha para vender eu pegava um carrinho, saía para vender. Ué, qual o problema? Mas ganhava mais dinheiro que os 480. Só que eu não sabia o que era uma organização, a minha mãe sabia, eu não. Que eu não estava nessa parte financeira com ela. Eu não cheguei para esse momento. E eu gastava muito, gente, eu gastava muito. Mas não tem problema, fazer o quê? E aí, como eu não gostava de trabalhar para ninguém, eu fui vendendo e fui adquirindo. Com 17 para 18 anos eu comprei alguns maquinários para abrir uma fábrica de salgado. Comprei meu primeiro carro, comprei um Fusca top. Com 18 anos comprei um Fusca. E o Fusca eu saía para entregar salgado para tudo quanto é lado. E eu vendia salgado, hein? Só que o salgado também, imagina, eu com 18 anos já ganhava lá seus mil e poucos reais por semana. Eu me lembro, assim, ganhava muito bem. Só que eu gastava tudo. E como eu gastava tudo, não sobrava dinheiro. A minha mãe vivia brigando comigo. Mesmo eu morando em casa, ela, cadê teu dinheiro? Cadê teu dinheiro? Porque você trabalha, você faz dinheiro, cadê seu dinheiro? Eu gastava. Mateus, lá na frente eu falo o que eu gastava. Mas eu gastava. E eu enjoei de fazer salgado, vendi tudo, falei, agora eu não vou mais vender salgado. Isso aí não dá dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero andar com carrão. Não vai ser o salgado que vai fazer eu fazer dinheiro. Eu pensei assim, parei de fazer salgado. E aí comecei com o telefone, meu amigo. Quando eu comecei com o telefone, o negócio ficou bom. O negócio, top. Aí eu vi que tinha futuro, eu vi que tinha estabilidade financeira, eu vi tudo isso, mas não sabia como botar isso em prática. Que com 18 para 19 anos eu comecei a vender, viajava às vezes para São Paulo, eu trazia e vendia na minha cidade, e aí foi aonde eu comecei literalmente a trabalhar com esse produto, que isso foi 2010, 2011, foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Mas eu falo para vocês, não foi fácil. Foi onde eu comecei a trabalhar com a Apple. O primeiro iPhone eu não cheguei a vender, eu vendi o 4. O 3G eu não vendi, eu comecei no 4. Foi com 19 anos que eu larguei lá o salgado, vendi tudo, vendi meu Fusca, o Fusca para mais quebrando do que o Fusca. Aí o Fusca, olha, só Jesus naquele Fusca, mas tá bom. E eu vendi tudo e comecei aí viajar e trazia esses produtos e vendia na minha cidade. Então, pessoal, para vocês verem, né? Fique ligado na história porque realmente é muita coisa. Tudo que eu aprendi hoje foi através dessa história, tá? Então, para resumir assim, mais ou menos para não alongar, mesmo eu ganhava bem, eu larguei o salgado, eu comecei com o telefone, a minha mãe pegava muito no meu pé porque eu gastava muito dinheiro. E foi onde eu comecei a pensar, comecei a ver, poxa, eu ganhava dinheiro, mas o dinheiro não ficava na minha mão, o dinheiro saía muito depressa. E às vezes acontece muito isso que as pessoas, elas ganham dinheiro, mas ela não vê o fruto daquilo que ela ganha. E eu comecei a aprender isso, eu comecei a ver isso, já nessa idade. Só que mesmo assim, hoje eu falo que eu comecei a aprender, mas eu falo que eu não quis aprender. Porque com 19 para 21 anos, eu tinha 2 lojas, eu já estava com 2 lojas no Brasil, uma loja
eu fechei, eu abri, fechei, fui para o centro da cidade abrir outra loja. Nessa época, imagina o Matheus com 19, 20 anos, ganhava seus 4, 5 mil reais por semana, 3 mil reais no mínimo por semana, ganhava bem, só que torrava tudo. Não, assim, o torrar tudo fazia negócio errado. Eu era tão doido, assim, no ponto de vista, que eu vendia isso aqui, eu vendia. Só que eu via dinheiro parado, sabe o que eu fazia? Eu ia lá comprar moletom e saía vender moletom. Não tinha uma definição, eu não era definido naquilo que eu queria trabalhar. Então eu não podia ver dinheiro parado, eu pegava 10, 15, 20, 30 mil reais, eu ia lá, comprava de camiseta, comprava de moletom. Aí, pô, Matheus, hoje você tá vendendo moletom? Tô. Aí o dia tá parado, o importante é ganhar dinheiro. Eu falava assim, tá bom. No outro dia eu vendia carro. No outro dia eu vendia telefone, voltava pro telefone. E eu ganhava dinheiro, imagina. Eu tinha essa idade, eu ganhava sozinho, né? 20 anos, 20 para 21 anos, ganhava bem. Tinha crédito com a Jota, não presta, não tenha crédito com a Jota, por favor. Por quê? Porque eu tinha responsabilidade. Eu já tive responsabilidade com 9 para 12 anos. Eu criei essa responsabilidade, então eu tinha que cumprir. E foi, gente, aí que quando eu tinha uma loja, fechei a loja por impulso e eu acabei abrindo outra loja. E essa outra loja que eu abri, como eu viajava, eu dava crédito, eu vendia para as pessoas e já dava crédito. Naquela época era cheque, meu amigo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que vocês vão ver uma pilha de cheque que eu dava crédito para as pessoas não pagavam. Com 20 anos eu já tinha crédito de 100, 200 mil. E foi a minha queda brutal. Eu com 21 anos, eu perdi mais de 300 mil. Não, 277 mil reais. Eu tenho como provar, eu vou mostrar aí pra vocês verem o cheque tudo. O pessoal não pagava, perdi muito. Tudo porque eu não era centrado. Tudo porque eu não era organizado. Eu era não era organizado então. Tudo porque eu tomei decisões erradas, eu tomei atitudes erradas, hoje eu fico observando assim, nossa, eu era muito doido. Gente, olha só, para quem tinha essa condição, para quem acabou tendo essa condições financeiras e sair vendendo tudo, vendia moletom, vendia isso, não tinha a definição de querer trabalhar só com isso, e foi a queda principal, foi aonde eu tive que sair do meu lindo Brasil. Eu já não tinha mais como recurso, eu perdi crédito, perdi credibilidade, perdi confiança, eu já não honrava mais com meus compromissos, porque eu não tinha como, eu perdi, literalmente eu perdi. Matheus, como você perdeu? Lá na frente eu conto. Mas eu perdi e eu não tinha mais crédito, não tinha mais como. A única decisão que eu tive que tomar era sair do Brasil para trabalhar e pagar as contas. Foi isso que eu fiz. Hoje eu tô aqui.